iremos iniciar agora a nossa última videoaula. Chegamos então aqui ao final da disciplina de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. A aula de hoje falaremos um pouquinho sobre disposição e tratamento de resíduos. Vamos lá? Bom, antes de qualquer tratamento ou disposição, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê então nesse modelo de gestão que nós vimos ao longo desse curso, o pré-tratamento. O pré-tratamento nada mais é que preparar o resíduo para receber um tratamento ou uma disposição adequada. Ele tem então a intenção, o objetivo de facilitar a operação de outros processos, diminuir fontes de alimentos e abrigos para potenciais vetores, diminuir a quantidade de resíduo armazenado e exalando mau cheiro, melhorar condições de transporte, aumentar a vida útil de aterros. Um exemplo aí clássico de pré-tratamento, nós falamos na aula passada, que é a coleta seletiva, é a segregação, a separação dos resíduos, separando então o que é passível de reciclagem e o que realmente é apenas rejeito. Vamos citar aqui apenas alguns tratamentos, vamos nos atender aqui aos principais, que é a compostagem e o aterro sanitário, voltado para resíduos sólidos urbanos, mas eu vou citar outros para conhecimento. O tratamento, ele é ideal, ele é previsto dentro dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos e ele visa permitir a reutilização do material, do resíduo, ou então visa a inertização, fazer com que ele não fique mais prejudicial à saúde humana ou ao meio ambiente. Um desses tratamentos é a própria reciclagem, que nós falamos um pouquinho na aula passada, a compostagem, que eu irei falar um pouquinho a mais aqui, a incineração, aqui nós estamos vendo um exemplo de uma boca, de um forno de incineração, que é você utilizar resíduos com alto poder calorífico e queimá-los. Isso é muito utilizado principalmente para resíduos sólidos, serviço, saúde e resíduos industriais, resíduos tidos como perigosos. Esse processo de incineração ele tem toda uma engenharia por trás, tratamento dos efluentes atmosféricos que é liberado e os resíduos que vão ser jogados dentro desse forno também, eles têm algumas características específicas, como principalmente voltado ao baixo teor de umidade e alto poder calorífico. A coincineração, utilizada principalmente em indústria de cimento, utiliza-se então o forno que já está ligado para fabricar algum novo produto. Ele, além de utilizar um carvão, ele utiliza também materiais com alto poder calorífico, que aí, como se diz, mata dois coelhos com uma cajadada só. Acaba, trata aquele resíduo e ainda auxilia no poder calorífico, no poder de chama daquela queima. Resíduo serviço saúde. É muito utilizado a autoclavagem, a autoclavação, que para inertizar o resíduo, a esterilização por micro-ondas ou radiação ionizante gama, também com o mesmo objetivo de inertizar, principalmente matando os micro-organismos patogênicos. A compostagem ela é a mais vista dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, voltado aí para resíduos urbanos, porque é um processo natural, é um processo em que há decomposição biológica do material orgânico de origem animal e vegetal pela ação de micro-organismos, lembrando então que a maioria, que é feito nos municípios, nas cidades, é o material orgânico de origem vegetal, restos de poda, de limpeza de jardins, que tem os pátios de compostagem, que as prefeituras fazem e utilizam então aquele composto orgânico rico em humus e minerais, que é o produto final, como esterco, vamos dizer assim, nos seus próprios jardins públicos. Então, uma usina de compostagem, tem que ter então uma esteira de catação para separar o que realmente pode ir para a compostagem, o que realmente é orgânico, o que não é. Passa por uma trituração para aumentar a superfície de contato desse material orgânico pelos micro-organismos, as bactérias. Vai para leiras, lembrando que essas leiras, o ideal é que elas não tenham mais que 2 metros de altura, porque senão prejudica um pouco no revolvimento. A temperatura dessas leiras é um dos indicadores de que o processo de compostagem está realmente funcionando. A largura no máximo de 2,5 e a disposição delas, tipo como funil, é ideal para que haja então o escoamento da água e do chorume.
Tem todo um processo, a compostagem, eu acredito que vocês tenham visto isso ou verão em uma outra disciplina mais específica, que é mesmo como é uma disciplina de gestão, estou apenas mostrando um dos tipos de tratamento. Após passar pela compostagem, há então o peneiramento, que eu tenho o composto e o que não é composto é meu rejeito que vai para aterro. As fases da compostagem então são duas, a primeira que é a bioestabilização ou a degradação ativa, que ocorre a fermentação, a atividade intensa das bactérias termofílicas atuando aí na decomposição dessa matéria orgânica, dura em torno de 45 a 60 dias. Alguns locais já utilizam esse composto após essa primeira fase já, mas o ideal é que passe pela segunda fase, que é a de maturação, mais 30 dias, onde ocorre realmente a total mineralização da matéria orgânica. Aqui está mostrando um exemplo de leiras de compostagem. Aterros. Nós, inclusive, já comentamos isso na aula presencial, existem dois tipos de aterro controlado e sanitário. Lembrando que pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, o aterro sanitário, que é o ideal, há uma previsão então nessa lei do fechamento e da recuperação dos lixões e dos aterros controlados, uma vez que a diferença de um lixão para um aterro controlado é que o lixão ele não tem uma cobertura no fim da jornada, ele simplesmente lança o resíduo a céu aberto. O controlado não tem permeabilização de fundo, sistema de coleta de chorume, tratamento de gases, ele simplesmente, a diferença do lixão é que ele enterra, vamos dizer assim, ele cobre o resíduo a cada fim de jornada de trabalho. O sanitário, pelo outro lado, ele tem todo um princípio de engenharia para confinar os resíduos em uma menor área possível, e reduzi-los então ao menor volume. Tem essa cobertura com material tipo argila ao final de cada jornada, ou até intervalos menores se for necessário. Porém, o principal então é que ele tem coleta de chorume, tratamento de chorume previsto, queima de gases e drenagem de água pluvial. São passíveis então de licenciamento. Aqui está um corte de uma seção de um aterro sanitário, mostrando então aqui a frente de trabalho, que é onde a máquina trabalha formando as células de lixo. Cada vez que essa célula ela toma uma altura e um diâmetro que é previsto em projeto, ele é coberto. Aqui está mostrando os drenos de chorume na base de aterro. Aqui os queimadores dos gases, né, produzidos com o metano, o principal deles, produzido durante a decomposição do resíduo. Aqui é um setor de preparo, um setor em execução e um setor concluído. Então, após cada setor ser concluído, ele tem que ter uma drenagem superficial, continuar então a queima de gases e ser coberto com grama para evitar então a lixiviação, né, o escorregamento desse resíduo colocado aqui. Aqui está mostrando o que é uma frente de trabalho, como que deve ser feita a célula de lixo. O lixo é depositado então ao pé de uma célula já existente, ele é espalhado de baixo para cima, a máquina ela passa então compactando esse resíduo máximo possível, de 3 a 5, e vem então uma estrutura de terra ao final do dia, aqui mostrando então duas células de lixo. Cada camada de lixo, então, ela deve ser muito bem compactada para poder ter maior segurança e eficiência do aterro. Lembrando, então, que nós já falamos na nossa segunda videoaula que a existência de resíduos aqui, como pneus, eles prejudicam essa boa compactação no aterro, formando ocos, o que desestrutura toda a minha célula. Ao final, então, do dia, faz a cobertura da frente de trabalho e ao final, então, de uma sessão, faça a cobertura final. A cobertura diária é mais ou menos de 20 centímetros com argila e a final de 60 centímetros mais a grama. É uma medida, então, essa de 20 centímetros provisória até eu ter o final da minha sessão pronta, podendo ter toda a minha camada de grama protegendo o meu aterro. Aqui está mostrando no aterro sanitário de Patinga, né, no Vale do Aço, uma manta de PAD quando ele foi construído, a instalação dessa manta. É um sistema de permeabilização de fundo muito eficiente, por sinal, porém essa permeabilização ela pode ser feita também com argila, desde que essa argila ela tem uma baixíssima condutividade hidráulica, ou seja, ela é praticamente impermeável, deixa passar, ela tem uma permeabilidade muito baixa. Mas o mais utilizado nos aterros novos é justamente essa manta de PAD. Aqui está mostrando na frente de trabalho os queimadores aqui de gases, os drenos de chorume,
Isso aqui é em outro aterro, aqui está mostrando a manta de PAD e aqui iniciando uma frente de trabalho para iniciar uma célula. A má drenagem então do chorume, ele pode contaminar o meu lençol freático, contaminar meu solo, minhas águas superficiais, então é importante que esses drenos de chorumes eles sejam muito eficientes, eles realmente tenham essa drenagem e o ideal pela política é que esse chorume ele seja tratado. Alguns locais eles fazem o seu próprio tratamento com lagoas de estabilização ou reatores, ou então faz uma parceria com as ETs existentes, onde a ET ela trata o chorume produzido no aterro e, por sua vez, o aterro da destinação ao lodo gerado na ET. Aqui está mostrando os drenos de água pluvial que tem que existir, tem que evitar, ao máximo que chegue uma grande quantidade de água de chuva nas frentes de trabalho, nas minhas seções do aterro, por isso é importante ter esse dreno que circula todo o meu aterro. E aqui está mostrando um queimador de gás, uma corte de um queimador de gás, que ele tem que estar em contato então com todas as células presentes de resíduo. Ele é de material aqui, é de manilha perfurada, para que permite então com que o gás entre e que queime. E mesmo após a desativação, o fechamento do meu aterro, continua-se então a queima desses gases até que não seja mais gerado, que pode demorar muitos anos. Está mostrando então um corte esquemático de um aterro sanitário, mostrando todas as etapas que eu falei anteriormente, a coleta de tratamento de chorume, a vala de drenagem superficial, aqui ventilação de gases, os queimadores de gases, os drenos de chorume, o sistema de permeabilização de fundo, a disposição das células, a cobertura final. E ainda tem algo novo aqui que é o poço de monitoramento. Esse poço de monitoramento ele tem que existir ao longo de todo o meu aterro, em pontos estratégicos, em que vai ter o monitoramento contínuo do aterro, enquanto tiver a sua atividade e após o seu fechamento também, das águas superficiais e das águas subterrâneas. Aqui eu estou mostrando um poço de monitoramento do aterro sanitário Vale do Aço. Nesse poço aqui a gente tem um contato com o lençol freático, onde é coletada a água e periodicamente é feita a análise de pH, demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes, condutividade, metais pesados, sólidos, cor, turbidez e várias outras análises que podem ser exigidas em função do que foi previsto nas condicionantes do licenciamento. Só para vocês terem uma ideia, após o fechamento então de um aterro, tem que ser feito um projeto paisagístico de uso de futuro da área, tem que ter condições da cobertura final com uma camada vegetal, tem que ser contínuo então o tratamento dos gases hipercolados até que eles continuem sendo gerados e inspeções periódicas em campo. Aqui para vocês verem o que se transformou o antigo aterro sanitário de Patinga na saída para Caratinga. Hoje ele é uma área de educação ambiental. Aqui está mostrando o que eu acho muito bacana de lá, essas escadas de oxigenação onde passa o curso d'água, onde o chorume é lançado, justamente para o quê? Para permitir aumentar o poder de depuração da água onde o chorume é gerado. Ao final, então, onde ela passa por várias escadas, produz várias cachoeirinhas, ao final ela é coletada, feita a análise, se realmente ela está em condições aptas, ela é lançada no curso d'água. Bom, gente, essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado do curso de gestão de resíduos sólidos urbanos e até a próxima.